Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar a memória dos santos anjos da guarda. Uma realidade, meus santos, amplamente presente na nossa fé, a existência dos anjos. Deus, Criador das coisas visíveis e invisíveis, e Deus que, dentre as criaturas invisíveis, Deus colocou algumas para que nos protegessem, para que nos velassem, para que nos guiassem para Deus, para o céu. São os anjos, os nossos anjos da guarda. No Catecismo, no número 336, vocês vão encontrar alguns textos referindo-se aos anjos da guarda, à existência deles. Cito aqui aquele de São Basílio Magno, que diz que Deus colocou, ladeando-nos, um anjo para que nos guiassem para a vida eterna, para que nos levem para o céu. Então Deus, que quer se servir das suas criaturas, das visíveis e invisíveis, Deus que quer se servir das suas criaturas para nos levar para o céu. A existência dos anjos é uma realidade amplamente difundida na Sagrada Escritura. Não há como ler a Sagrada Escritura e não contemplar ali a afirmação da existência e do ofício dos anjos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, nós podemos ler: não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Então, os anjos receberam esta missão de nos levar à salvação, de conduzir aqueles que devem herdar a salvação. Jacó, o velho Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 48, versículo 16, ele antes, ao abençoar os seus filhos, ele diz: o anjo que me guardou de todo mal, abençoe estes meninos. Isto é, aquele que me livrou, que me protegeu, que me guiou, que abençoe esses meus filhos. Percebe, meus santos, que essas atitudes devem despertar posturas próprias também nossa. Isto é, os pais, não só eles podem, com a autoridade de pais, abençoar os seus filhos, como os pais podem pedir que o seu anjo abençoe os seus filhos, assim como fez Jacó. Mas se nós seguíssemos à frente aqui na Sagrada Escritura, teríamos tantas outras passagens. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, que diz: assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, que te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que ele disser, ele será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então este conselho da Sagrada Escritura, que precisamos ser humildes e ouvir os conselhos dos nossos anjos. Se nós pegarmos a vida dos santos, nós veremos que estes exemplos são mais abundantes ainda. Sim, nós poderíamos aqui citar da Sagrada Escritura, voltando um pouco à Sagrada Escritura, nós poderíamos citar o anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Nós poderíamos falar do anúncio dos anjos por ocasião do nascimento de Cristo, que eles vão anunciar que nasceu o Salvador. Nós poderíamos citar o conselho que o anjo dá a José, quando perturbado em seu coração, sem compreender a gravidez da Virgem Maria. Nós poderíamos citar a fuga para o Egito, quando indicada pelo anjo a José. Nós poderíamos citar Jesus agoniado no Horto das Oliveiras,
que é consolado por um anjo. Nós poderíamos voltar um pouco e ver aquele anjo que também consola Jesus nas tentações lá no deserto. Nós poderíamos falar dos anjos que anunciam e testemunham a ressurreição e a ascensão de Cristo. Quer dizer, e poderíamos pegar muitas outras passagens da Sagrada Escritura. Mas na vida dos santos, a presença angélica, essa realidade angelical, espiritual, é também abundantemente presente. Santa Gemma Galgani, que tinha um relacionamento visível, porque aqui, meus santos, o importante aqui é que quando nós ouvimos o relacionamento que o santo tinha com o seu anjo da guarda, pode haver uma atitude prejudicial, isto é, que você diga: já que eu não vejo o meu anjo, e eu com ele, eu não converso como converso com um amigo meu, então não vale. Não, a conclusão não é essa. A conclusão é, da mesma maneira, quer dizer, na mesma realidade, na mesma veracidade que Santa Gemma Galgani se relacionava com o seu anjo, eu me relaciono com o meu, em maneiras diferentes, mas na mesma verdade. Pois bem, ela via o seu anjo noite e dia que a guardava e a protegia. Ela via. Você vai dizer: padre, mas eu queria tanto ver. Meu santo, deve ser maravilhoso ver o próprio anjo da guarda, sem sombra de dúvidas. Mas uma coisa é certa: nós daremos muito mais alegria a Deus em crer, mesmo sem ver. Bendito, bem-aventurados, felizes os que creem sem terem visto. Isto é, de você dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no ensinamento da Tua igreja, eu creio, Senhor, neste presente que Tu me deste, do anjo que está do meu lado, que me guarda, que me vela, que me protege e que me guia para o céu, que é meu amigo aqui na terra. E quando eu busco as coisas de Deus, Ele é o meu melhor amigo. Mas quando eu de Deus me afasto, Ele é o meu pior inimigo. Que é isso, Padre? Sim, meus santos. E é porque Ele nos ama, que Ele vai desbaratar, Ele vai desarrumar toda a nossa vida, para que nós voltemos para Deus. Quando no caminho do Senhor começamos a caminhar cada vez mais, Ele, por poder de Deus, por graça de Deus, fará com que tudo concorra para o nosso bem. Mas quando começarmos a dar passos fora do caminho do Senhor, Ele vai inquietar a nossa consciência, Ele vai agitar o nosso coração, e bendito seja Deus que isso nos faz por meio do seu anjo. Seria terrível se nós encontrássemos paz longe de Deus. Seria terrível que a nossa consciência não nos acusasse. Seria terrível que nós nos deitássemos na nossa cama e tivéssemos um sono tranquilo. Não, o sono tranquilo é dos justos. Os pecadores precisamos ser inquietados para que voltemos-nos para Deus. Lembra da frase, né? O nosso Deus é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Isto é, enquanto não formos santos, e os santos queridos por Ele, Ele amorosamente, por vários meios, e por meio do anjo que Ele nos deu, Ele vai nos inquietar, até que nós, para que alcancemos a verdadeira felicidade, voltemos para o seu caminho. Então é uma graça a ser pedida a cada dia: meu anjo da guarda, concede-me a graça de nunca estar em paz, se no caminho de Deus eu não estiver. Dá-me esta, que é uma sabedoria, né? De você ver quando você não está amando a Deus suficientemente,
quando você não está com o coração aberto suficientemente, quando você não tem sido suficientemente generoso, suficientemente fiel, e o anjo lhe concede esta graça de perturbar o seu coração, para que em nada daquilo você encontre sossego e felicidade. Ora, se você compreende, meu santo, a sua vida apenas aqui neste mundo, isto é terrível. Mas se você sabe, se você crê, e você sabe e crê, que existe uma outra vida, essa perturbação aqui neste mundo é uma graça maravilhosa. Por quê? Porque de alguma maneira, esperando na graça de Deus, ela nos conduzirá a um retorno para o caminho generoso no Senhor. Pois bem, então Santa Gema, que via o seu anjo, que era aconselhada por ele, né? Ela até o chamava, às vezes, ela tinha o seu diretor espiritual, mas ela às vezes o chamava de seu diretor espiritual, porque ele a advertia constantemente. Ela até no seu diário, ela escreveu algumas frases que o anjo lhe dissera: lembra-te, minha filha, que a alma que ama Jesus fala pouco e abnega-se muito, isto é, e recusa-se a si mesma muitas coisas, fala pouco, mas abnega-se muito. Então, às vezes, quando nós percebemos que a lógica está meio contrária, né? Falamos pouco e recusamos-nos poucas coisas, damos-nos muitas coisas, satisfazemos muito a nossa vontade. E aqui estou falando de coisas lícitas, não estou falando de coisas erradas. Mas quando você começa a se dar muitas coisas e a satisfazer a muitos dos seus lícitos desejos, você alimenta essa criança birrenta que existe em nós, e daqui a pouco ela vai querer outras coisas não tão lícitas assim, e você, que acostumou a si mesmo a sempre se dar muito, não terá força suficiente para se negar aquilo que lhe foi pedido. Então lembra-te, minha filha, e olhe que Santa Gema Galgani, para aqueles que não conhecem a sua vida, era uma santa muito penitente. E o anjo lhe diz: lembra-te, fale pouco e abnegue-se muito. Não te esqueças, continua ela escreve em outra ocasião, não te esqueças de resguardar os olhos, porque os olhos mortificados verão a beleza de Deus. Então de ela, e aqui, meus santos, eu volto, estamos falando de Santa Gema Galgani. Imagine nós, o quanto precisamos mortificar nós, os nossos olhos, de saber baixar a vista, de não olhar duas vezes. Sabe, quando você, na rua, você viu o que não devia, imediatamente vire o olhar. Não volte para confirmar se é aquilo mesmo que você viu. Será? Eu não acredito. Cuidado, meu santo, o diabo, ele age na curiosidade. Não apenas, não sei se essa é a expressão, mas lá a gente usa que o gato morreu por curioso que era. Não apenas o gato, muitos cristãos se perdem pela sua curiosidade. Continua. Também ela relata, Santa Gema, de que ela era repreendida pelo seu anjo. Ora, o anjo, ele me guia, ele me aconselha, ele me adverte, ele me repreende, ele me castiga, sim, mas é sempre com a finalidade salvífica. Ele me ilumina, ele me guia e me protege para o céu. Ele me guia, ele me ilumina, me protege e me repreende e me aconselha para o céu. Pois bem, um dia ela ganhou uma corrente, uma correntinha simples de um familiar, e ela foi visitar aquele familiar.
E aí ela colocou aquela correntinha para mostrar que tinha ficado feliz com aquele presente que ela tinha recebido. Olha, meus santos, os santos têm cada coisa, né? Assim, se nós não entrarmos na lógica evangélica, nós iremos achar isso por demais exagerado, por demais fundamentalista. O que é isso, meus santos? Cada um sabe as suas limitações, os ganchos por meio dos quais o diabo quer prender a nossa alma. Se aquele conselho a Santa Gema foi dado, é porque ela precisava ouvir aquele conselho, ouvir aquela repreensão. Que repreensão? Sigamos. Então ela, feliz da vida, colocou a correntinha no seu pescoço e foi visitar o seu familiar. E o anjo não falou nada. Não falou nada. E ela foi embora. Quando ela voltou, crê em Deus Pai. Olha a frase do anjo: lembra-te de que os colares preciosos que enfeita que enfeita a esposa de um rei crucificado só podem ser os espinhos e a cruz. Ela percebeu que a vaidade é também, como todos os outros pecados, eles entram na nossa alma discretamente, pouco a pouco, e vai como um cupim, minando toda a nossa vida espiritual. Pois bem, disse isso a ela, e ela, que não era religiosa, mas queria se entregar totalmente a Deus, numa consagração total, percebeu claramente que aquilo não era para ela. Meus irmãos, poderíamos aqui pegar a vida de Padre Pio, que aí é muito conhecida, hein? Os dirigidos espirituais, imagine, mandavam recado para ele por meio dos seus anjos da guarda. Um dia até uma senhora, Franca Dolce, achando que é história. Que história é essa de mandar recado para Padre Pio por meio do anjo da guarda? E aí ela mandou um recado para o Padre Pio por meio do seu anjo da guarda. Alguns dias depois ela foi se confessar. E aí perguntou: padre, o senhor recebeu o recado que eu mandei? E Padre Pio diz: claro, você acha que o seu anjo da guarda é preguiçoso como você? Ele me deu aquele recado. Só que ela não se deu por satisfeita e disse: mas o que foi que... Eu estou rindo porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Mas o que foi que ele disse? Aí Padre Pio disse: ele disse o que você mandou que ele dissesse. Aí é claro que ela não acreditou nisso. Aí ela disse: tá bom, mas o que foi que ele disse que eu dissesse? Aí ele olhou para ela com a cara de severidade e disse: ele disse isso e isso. Satisfeita? E ela ficou calada. Entende, meus santos? Os nossos anjos nos servem. Não são eles, diz aqui a carta aos Hebreus, não são eles espíritos ao serviço de Deus, que Deus lhes confia missões para o bem, para que sirvam aqueles que devem se salvar. Nós precisamos ter essa confiança, nós não precisamos ter essas provas concretas. Agora, meus santos, o justo vive de fé. Então precisamos, antes da nossa confissão, pedir a Deus que nos ilumine a memória por meio do nosso anjo da guarda, para que Ele que viu tudo que eu fiz, Ele que sabe tudo que eu penso, Ele que conhece todos os desejos do meu coração, que Ele me auxilie nas minhas confissões, que Ele me auxilie nos meus conselhos, Ele que é o conselheiro, o meu conselheiro, para que Ele me inspire palavras sãs, palavras boas, para que nenhuma palavra saia inadequada dos meus lábios. Você que é pregador, no seu ministério, no seu grupo, na sua pastoral, você que é catequista, rezar pedindo ao seu anjo a sabedoria e rezar pelos anjos daqueles que serão por você evangelizados. Pedir
ao seu anjo da guarda a docilidade para ouvir as repreensões dele e se deixar guiar para que você chegue ao céu. Então, ter essa amizade com o seu anjo da guarda. Você vai dormir, pede a bênção dele e pede que ele abençoe a sua família. Você se acorda, você saúda o seu anjo. É alguém, não é uma ideia, é uma pessoa que está ali do seu lado, de modo que você vai crescendo pouco a pouco em amizade, em intimidade com o seu anjo, e o quanto isso fará com que você progrida na sua vida espiritual e você firme cada vez mais os seus pés no caminho da salvação, porque este anjo que Deus nos deu é para nos guiar, nos iluminar, nos proteger e nos levar para o céu. Celebremos, meus santos, esta Santa Missa de hoje com esta gratidão e reverência no nosso coração por esta grande pessoa que Deus nos deu para que ficasse no nosso lado todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.